gravando o nosso primeiro episódio aqui do PotocaCast. O meu parceiro Gemac aqui, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito importante aí, que é o Cristiano Lopes, 28 anos aí, fundador do Horus, historiador e professor de história, né? Especialista em história afro-brasileira, formado pela UFPA de Bragança e empresário da educação. Seja bem-vindo aí, Cristiano. Fique à vontade aí na casa. Bora pra cima. Valeu, boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar a equipe pela montagem desse cenário. O cenário tá incrível. Olha só, é literalmente o cenário boteco dos anos 90, né? Entregue ao caos. Ficou doido demais. Né? Vou virar aqui o rótulo porque é pra gente não fazer merchandising sem receber, né? Obrigado pelo convite aí, galera. Prazer estar participando da estreia do programa de vocês e vamos lá. E aí, te apresenta aí pra galera aí, dos apresentadores. E aí galera, meu nome é Romário Gemac, tá bom? Também sou professor, só que de biologia agora. Estou aqui a convite do Marcelo para participar aqui como mediador e também apresentador aqui desse episódio, esse primeiro episódio aqui com meu grande amigo Cristiano. Beleza? Bom, Cristiano, de início de conversa, começa te apresentando aí, falando o que tu faz na tua vida aí, pra galera saber um pouquinho mais de ti aí. Olha, eu tenho... Deixa eu ver por onde começar, né? Eu vou começar primeiro pela minha profissão oficial. Eu sou professor de História oficialmente desde 2018, foi a primeira turma. Já estou, digamos, há um certo tempo aí nessa jornada na educação. Também hoje sou empresário no ramo da educação, tenho um cursinho preparatório, que é o Horus, como o Marcelo falou. Cursinho esse que nasceu de um sonho, que nasceu de uma conversa numa mesa igual essa e hoje é uma realidade. E também tenho algumas outras atividades paralelas, como por exemplo, eu trabalho como mestre de cerimônia. Tive a sorte de nascer com um timbre diferente de voz, Deus me deu, então tenho que usar isso para ganhar dinheiro também. Então eu trabalho apresentando cerimônia, gravando comerciais de rádio e essas atividades que envolvem locução. Mas o meu forte mesmo e o que eu amo fazer é, sem dúvida nenhuma, a educação, principalmente no que diz respeito ao cursinho pré-vestibular, o acesso da juventude à universidade pública. Essa é a minha grande bandeira de luta mesmo. Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi a fundação do Horus, desde o início ali, como é que foi? Quem teve contigo presente ali? O Horus foi fundado em 2021, mais especificamente em fevereiro de 2021, e nasceu de uma, como é que eu posso dizer? O Horus nasceu de uma necessidade. Por qual razão? 2021, um grande amigo meu que abriu um empreendimento na área da educação em Santa Isabel, acabou que ele, por conta da pandemia e dos impactos, ele não deu continuidade no processo, no projeto, melhor dizendo. E quando ele me falou que ele não teria como dar continuidade, eu percebi que ficaria uma lacuna. Sem esse projeto de educação, de colégio, cursinho, ficaria uma lacuna em Santa Isabel. E foi aí que eu vi a oportunidade. Então eu conversei com ele e falei para ele que eu ia iniciar um novo projeto a partir do zero. E a gente organizou, trocou algumas figurinhas e a partir daí, em janeiro de 2021, eu comecei a pensar na fundação do cursinho. Só que o maior desafio era justamente a parte burocrática, né? Desde documentação até mesmo legalização, a parte de prédio que a gente não tinha capital para investir, não tinha uma grande quantia de dinheiro para comprar material, tudo isso. Então foi aí que eu comecei a buscar a ajuda dos parceiros, né? Primeiro eu formei uma equipe. O Romário é um dos parceiros que está comigo desde o início. Eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para fazer parte do processo. E logo em seguida eu comecei a conversar com outros amigos da cidade, que são empresários também, em ramos diferentes, desde a refrigeração, restaurantes, enfim, várias áreas que são diversas, mas que com a troca de experiências que eu tive com eles, eu consegui, mesmo sem esse capital à disposição, iniciar o projeto. Então, em 2021, a gente iniciou a fundação do Horus no prédio que a gente está até hoje. O prédio não tinha nem parede, mas a gente começou com uma turma
da Polícia Militar, que era a época, era esse o concurso vigente, então nossa primeira turma foi de concurso público, e algumas semanas depois eu abri a turma pré-ENEM. E aí, a partir da abertura dessa turma pré-ENEM, foi que o Horus começou a criar a identidade que tem hoje. Então, aí foram chegando outros parceiros, que estão com a gente até hoje também, mas assim, se for para destacar alguns deles, para não deixar ninguém de fora, claro, alguns foram mais importantes, como é o caso do Romário, como é o caso da Isabela, que é minha diretora administrativa, como é o caso do Bruno, que chegou para somar também, o nosso diretor pedagógico, como foi o caso do Kleber, do Denilson, que são amigos de longas datas e que compraram a ideia e estão até hoje dando sangue realmente pelo time. Então foi a partir dessa união, mesmo que conseguiu, mesmo sem recurso, fazer o projeto criar vida e caminhar sozinho como está caminhando até hoje. E como é pra te ver isso fluindo, assim, realizando os sonhos de muitos alunos aí? Cara, eu sempre comento com os meus amigos assim que o Horus, ele ressignificou minha vida, né? Quando eu fundei o Horus, eu vinha passando por um momento bem turbulento da vida. Algumas transformações aconteceram de maneira muito drástica que eu não estava esperando, e toda essa carga emocional, toda essa instabilidade que eu vinha passando, ela acabou se tornando o combustível para correr atrás e fazer esse sonho crescer. Então eu sempre digo que o Horus, ele é literalmente a minha vida, ele me deu uma nova perspectiva da vida, né? Eu sempre sonhei ser professor, sonhei antes de ser arquiteto, mas não deu muito certo, quando eu era adolescente ainda. E quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para falar em público, para falar com as pessoas, eu tinha uma facilidade para transferir um pouco do que eu aprendia. Então eu percebi que na educação era o lugar que eu queria permanecer o resto da minha vida. E desde o início, essa área do vestibular, do cursinho, dessa coisa da preparação, sempre foi algo que me encheu muito os olhos. Eu lembro de estar assim, na época em que eu fiz cursinho também, de estar na sala de aula e estar me imaginando, pô, como é que vai ser o dia que for eu naquele lugar, né? Quando for eu ali na frente. E um dia serei eu lá na frente, né? Então, hoje, ver as coisas acontecendo como elas acontecem, elas acabam trazendo para mim sempre um filme na cabeça, né? De toda essa jornada que eu passei até chegar até aqui. Então, assim, eu posso dizer que o Horus, para mim, a atividade que a gente realiza, ajudar o jovem, principalmente aquele jovem de baixa renda, a chegar no ensino superior, é o que hoje serve como combustível para a vida, para mim mesmo. Todos os dias quando eu acordo, e apesar daqueles dias que são cinzentos, são dias mais difíceis, mas o que me faz levantar da cama com vontade de lutar mais um dia é justamente os vários sonhos que estão aqui agrupados ao meu, né? O meu sonho, ele foi só o pontapé inicial, mas aqui vem o sonho da equipe, vem o sonho dos alunos, aí vem o sonho dos familiares. Então, o que de fato significa hoje para mim é realização. Eu me sinto realizado como as coisas vêm acontecendo. A gente tem muita coisa para conquistar ainda, mas eu estou satisfeito como vem acontecendo e não tenho pressa não. Acho que as coisas, tem muita coisa para fluir ainda. E a ansiedade bate, né, até fevereiro, que vai sair Jesus. Cara, isso é muito doido. A gente sempre conversa também, né, Romário? A gente chega nessa época de fim de ano, a gente fica pilhadão assim, que começa a bater aquela ansiedade, como é que vai ser o resultado desse ano, né? Porque o nosso principal desafio num curso pré-vestibular é manter o aluno na sala de aula, né? Porque estudar 10 meses, 11 meses para uma prova não é algo simples, e principalmente assim exige uma constante dose de motivação. Então, nosso principal desafio é motivar esse aluno a permanecer no curso, a acreditar no sonho dele, a correr atrás desse objetivo. Então, quando a gente encerra um ano de trabalho, a gente já inicia esse momento de tensão mesmo, de dizer, cara, quem é que vai de fato alcançar esse objetivo, né? Será que aqueles que a gente aposta serão eles? E geralmente são esses, mas a gente sempre tem surpresas, o que é o mais legal, né? A gente tem aqueles alunos que a gente aposta, que a gente diz, cara, esse aluno vai trazer um resultado pra gente. Mas às vezes tem um aluno que ele não teve assim um ano espetacular, mas quando chega lá o nome dele está no listão. Então, tudo isso envolve uma carga
de emoção, de ansiedade que faz a gente ter esse tremor na perna e frio na barriga desde dezembro até fevereiro, né? E isso é bom também porque junta com a época de matrícula, então dá um gás também, a gente vai para cima dessa época de campanha de matrícula com mais força, né? Juntando tudo isso, a ansiedade, a vontade de vencer e por aí vai. Marcelo, é o seguinte, o historiador ele vem para falar as histórias que foram construídas pelo ser humano há muitos anos atrás, né? Mas é muito difícil, é muito interessante também a gente ouvir um historiador contando as suas próprias histórias. E eu tenho certeza que o período na qual o Cristiano tem mais história é o período acadêmico dele, lá em Bragança. Certeza absoluta. Eu já vivenciei aquela cidade ali, encontrei ele em alguns momentos lá, e eu sei que ali tem muita história para contar. Então quero saber de ti, meu amigo. Quais são as histórias, as experiências acadêmicas, as experiências culturais, históricas naquela grande cidade ali? A cidade mais antiga, não é? Na verdade, é a segunda mais antiga. A segunda mais antiga. É Vigia. E, assim, pô, eu sou suspeito pra falar de Bragança, né? Porque eu sou apaixonado por Bragança, velho. Não tem uma roda de conversa que eu não inicie perguntando logo se a pessoa conhece Bragança, né? Porque, de fato, é uma cidade apaixonante. E, assim, pô, meu período de faculdade foi um período bem intenso, né? Eu posso dizer que eu não só passei pela universidade, mas a universidade ela passou por mim também. Eu vivi momentos como ocupação de universidade na época da PEC, do teto de gastos, no governo Temer, que houveram manifestações em todos os estados do Brasil, em escolas públicas, universidades públicas, contra a PEC do teto de gastos da educação e da saúde. E eu participei da ocupação, fui uma das lideranças lá da ocupação, estive junto com a turma lá quase um mês morando na universidade, a gente mantendo a universidade de portas fechadas em forma de protesto. Mas também foi em Bragança que eu vivi um período de efervescência cultural, né? Trabalhei como DJ 4 anos lá em Bragança, vivi da música, o que sustentou o meu curso foi a música, foi a arte, foi a noite. Eu sempre brinco assim que eu trabalhava na noite, né, galera? O pessoal quer prostituição, mas depois eu deixo claro que não. Eu trabalhava como DJ, até porque eu não tenho nem corpo nem carisma para ser prostituto. Mas aí, para DJ, deu para desenrolar legal. E a faculdade em si, velho, a UFPA, eu sempre falo pra galera, né? Pô, claro que qualquer universidade, curso superior, ele é válido, mas a experiência de estudar numa universidade como uma UFPA e uma UEPA da vida, ela vai para além da formação acadêmica, é para a formação humana mesmo, né? Tu conhecer pessoas diferentes e entender que dentro das diferenças as convergências elas são mais importantes, e tudo isso eu aprendi mesmo dentro dessa realidade. Fui diretor de centro acadêmico, fui diretor de interiorização do DCE, viajei o Brasil todo. Eu acho que tem várias histórias aí que eu conto para a galera desse tempo de faculdade, né? Mas a que eu mais gosto de contar, sem dúvida nenhuma, foi o dia que eu decidi viajar para Fortaleza, no Ceará. Eu recebi um telefonema num dia do amigo dizendo: olha, vai sair um ônibus da UFPA para o Encontro Nacional dos Estudantes de História para Fortaleza, bora? Aí eu falei: bora, isso é bom que dá para me organizar financeiramente. Meu parceiro falou: não, pô, amanhã sai o bonde já. Aí eu fui ser feliz, eu e meus R$50 lá pro rumo de Fortaleza. Passamos quase que uma semana, não, foi mais de uma semana em Fortaleza. E na última semana a gente sem dinheiro, sem nada, né? Já tinha esgotado todas as nossas reservas, a gente estava morrendo de fome, não tinha mais o que comer. E alguém apareceu lá, esse meu amigo Nego Rafa, se ele assistir esse episódio ele vai lembrar disso. Inclusive um abraço, Nego Rafa. Só no final, assim, todo mundo com fome, um olhando para a cara do outro. Alguém apareceu com um bendito Cup Noodles lá, né? Aí, caramba, era um Cup Noodles para 15 pessoas, né? Só que aí, como que a gente estava na universidade acampado, como que a gente vai esquentar o Cup Noodles? Aí, de repente, apareceu alguém com uma máquina de esquentar água. Eu disse: só pode ser Deus, não tem outra explicação. Aí, quando apareceu a máquina de esquentar água, não tinha colher para mexer o Cup Noodles. E aí, o meu amigo Nego Rafa lembrou que desde o dia que a gente tinha chegado em Fortaleza, tinha uma faca velha que estava em cima de uma mesa de cimento lá da universidade. E eu acho que essa faca ela devia estar lá, eu acho que uns 3 semestres já.
E era a única coisa que tinha pra mexer, né? E aí o nego Rafa não pensou duas vezes, pegou essa faca lá que tava há um ano nessa universidade, mexeu o Cup Noodles, todo mundo olhou pra cara do outro assim, mas disse, moleque, a fome tava falando mais alto, né? E aí foi o jeito, a gente dividia esse Cup Noodles misturado com ferrugem, terra, e o importante é que a gente tá vivo, né? Literalmente a bactéria foi o tempero, porque tava muito gostoso esse Cup Noodles. Deu tempo de matar aí, né? Deu tempo, a água tava quente. Fala aí um momento de marcante, audiovisual ali em Bragança. Que assim, a paisagem é bonita. Sim. E sempre tem muita música boa ali. Cara, momento marcante. Tu lembra, assim, tu pensar agora lá e tu lembra. Não tenho nem dúvida. Tipo, em 2015, eu tava no auge da minha carreira como DJ lá, tava tocando em todo canto e viajei uma parte do estado tocando. E um amigo meu teve a ideia, por que tu não faz um CD, né? Um CD seria assim, umas músicas organizadas numa playlist com as minhas vinhetas e tal, aquela coisa que eu ia dar de presente pros amigos, botar no carro, né? Fazer aquela coisa toda. E aí eu falei, pô, legal. Só que aí dessa ideia do CD, acabou que o negócio cresceu demais e o CD que era para ser só entre os amigos, acabou que a gente mandou produzir uma porrada desses CDs e a gente resolveu fazer um lançamento desse CD. E o lançamento desse CD, ele aconteceu justamente no dia 26 de dezembro de 2015, que é o dia da Marujada de São Benedito, lá em Bragança. E é um dia que a cidade ela fica lotada de turistas, né? A população de Bragança ela quase que dobra na época da Marujada, de tanta gente que vai participar dessa manifestação cultural tão importante. E assim, a Marujada ela acontece de dia e o sagrado é até o final da tarde, passou de 7 horas da noite, aí começa o lado profano, né? É festa para tudo que é lado, e são festas assim completamente aleatórias. Tipo, na época ficava o Pop Live e o Búfalo do Marajó, um de frente pro outro. Tu imagina a Babilônia que era, né? E lá na parte mais no centro de Bragança tinha uma casa de show chamada Vacaria Club, que eu fui residente de lá há um tempo. E lá na Vacaria Club já era o ponte da galera mais underground, assim, né? Onde rolava o reggae, música eletrônica, música ao vivo, rock and roll. E nesse dia do lançamento do meu CD, eu acho que a capacidade lá na Vacaria era para 400 pessoas e a gente botou 700 pessoas lá dentro. Tava completamente lotado, lotadíssimo mesmo. E quem fez o show lá, junto com a gente, né, comigo e com meu parceiro Tico, que também era DJ, foi a Iemanjá, uma banda aqui de Castanhal, que quando eu comecei a andar por Algodoal, Belém, esses lugares, eu via a Iemanjá tocando e eu dizia, cara, esses caras são muito bons, velho, a música deles é muito boa. Tem uma música deles chamada Filho Pródigo, que ela conta a história do moleque que sai de casa para estudar e deixa a mãe em casa chorando, e eu ouvia, e eu chorava ouvindo essa música. Eu dizia, pô, é a minha história, aquela onda, né, emocionante e tal. E aí quando foi um dia eu tava tocando junto com os caras, né? Os caras tocaram no lançamento do meu CD, então essa é a lembrança mais marcante que eu tenho, assim. Esse evento específico, né? Desse dia, 26 de dezembro de 2015. Não somente por estar socado de gente, mas, pô, por eu estar dividindo o palco com os caras que eu sempre admirei. E anos antes disso eu nunca imaginaria que eu ia dividir um palco com eles, né? E acabou que rolou e essa é a principal lembrança que eu tenho, assim. Esse dia foi louco. Inclusive a Vacaria ali, mano, é o único lugar que eu fui na minha vida que eu consegui jogar bilhar deitado numa rede tomando uma cerveja. É muito filé, né, a Vacaria? Aquele lugar ali é muito louco. É muito louco, cara. Interessante. A Vacaria tinha umas bebidas diferenciadas, né? A Rosana, que era dona, ela criava umas receitas de caipirinha louca. Tinha uma caipirinha de açaí, velho. Que um dia tomei tanto essa caipirinha de açaí, só que meu corpo não entendeu a mensagem e passei mal pra caramba. Falei, não é pra dormir, não é pra dormir, não. Pô. Aí meu corpo fico bebo, eu fico com sono. Aí acabou que deu um bag aí. Conflito. Deu um conflito que aí passei mal. E a Vacaria era um espaço muito bacana, cara. Porque a Rosana, ela morou na França há 25 anos, né? E ela saiu da França e voltou pra Bragança. E ela era dona de um bar lá na França, em Paris mais especificamente. E lá em Bragança ela abriu esse bar para universitários e tal, que era chamado de Vacaria, porque a casa dela literalmente antes era um lugar onde se criavam vacas e o pai dela vendia leite, né? Então essa parte
onde eram criadas as vacas, que era um quintal e tinha ali uma espécie de curral de madeira boa, né? Não eram tábuas, assim, era uma madeira legal mesmo, foi um investimento interessante. Então, era muito antigo, mas a madeira estava boa, então ficou um cenário assim muito agradável. E dessa vacaria onde se criava vaca, acabou se tornando o ponte dos universitários lá em Bragança. E eu sempre brinco assim também que era engraçado, né? Que a Rosana, que era a dona da vacaria, quando a gente tinha festa, que só tinha gente de Bragança, dava 4 da manhã. Era o horário que a polícia batia para acabar a festa. Era o mesmo horário que o galo cantava. O galo tinha já o horário dele. O galo cantava e a gente já sabia, não, acabou a festa, desliga o som. Agora, quando era época festiva e que a vacaria lotava de turistas, de gringos principalmente, meu amigo, a Rosana gostava demais. A gente ia até 5, 6 da manhã e a música torando lá e os gringos aproveitando, a gente dizia, velho. Quando era gente de Bragança, não, botava pra correr. Agora, quando tava a gringaiada lá e podia continuar a festa, que ela não tava nem vendo. Eu agradeci os gringos lá, eu gostava, não vou mentir não. A vacaria é o vadião da UFPR de Bragança, digamos assim. Na verdade, se for fazer uma comparação assim de vadião, lá na UFPA Bragança tinha um evento que era uma espécie de mini vadião, que a gente chamava de cultural. Foi lá que eu comecei a tocar, né? Lá tinha um espaço lá na UFPA Bragança chamado hall, que era literalmente um hall mesmo, embaixo do auditório. E todas as sextas-feiras a gente ocupava e fazia uma festa lá, o movimento estudantil, né? E numa dessas vezes faltou o DJ. Aí a gente faltava 2 horas para iniciar a cultural e o DJ mandou uma mensagem dizendo pra gente que não ia dar para ele comparecer. Aí a galera chegou e como o pessoal sabia que eu trabalhava já gravando comercial de rádio, eu sempre gostei muito de reggae, dessas músicas, então tinha ali uma habilidade para lidar com som, com locução. Aí a galera chegou comigo e disse, pô, Cris, é só tu mesmo. Eu falei, velho, não dá, eu não tenho desenvoltura para isso. Pra tocar numa festa assim, pô. Eu falei, não, mas não tem jeito, se não for tu, não vai ser ninguém. Aí eu falei, pô, mas eu vou lá e, pô, eu tenho vergonha. A galera falou, mano, não se preocupa que sóbrio tu não vai ficar. Aí eu falei, então tá bom. Aí, moleque, comecei a tocar nessa festa, começaram a botar cerveja na minha mesa. Comecei a me empolgar. Quando eu vi, o salão tava lotado. Aí na outra semana eles já não chamaram o DJ que tocava antes, já me chamaram, né? E aí eu toquei mais uma vez nessa cultural. E na terceira cultural que eu toquei foi a primeira vez que me chamaram para tocar numa festa de verdade, que era numa cidade vizinha, Augusto Correia. E daí por diante eu não parei mais, só parei quando eu saí de Bragança e eu vi que era um ciclo que tinha que se fechar e aí eu encerrei as atividades. Mas assim, Bragança é um lugar que, cara, respira cultura, né? Então não tem como tu ficar alheio a isso, assim. Bragança tem as suas épocas do ano, tem as suas festas que são tradicionais, mas também Bragança é uma cidade aberta para coisa nova, então é sempre muito movimentado, assim. Então a universidade ela é como se fosse uma mini cidade, digamos assim, lá dentro, né? É um mundo que faz parte de Bragança, mas que tem as suas particularidades. Então a gente, do movimento estudantil nessa época, a gente procurava ocupar esses espaços na universidade. Daí nasceu a cultural, que era como se fosse um mini vadião lá de Bragança. E foi lá que eu comecei a tocar também. Massa. E eu acho que a UFPA ali parece um órgão vital da cidade. Assim, parece que se ela desaparecesse ali ia acontecer, sei lá. E sabe, uma coisa que eu acho muito legal e muito doido é que, por exemplo, a UFPA Bragança, a fundação dela, acontece através da iniciativa de um ex-prefeito que ele era analfabeto, mas ele compreendeu a importância que seria a instalação de uma universidade em Bragança. Então já existia todo um movimento de expansão que se chama Multicamp, né? Nessa transição anos 80, anos 90, quando a universidade já começa a se interiorizar. E esse ex-prefeito de Bragança, ele pegou um terreno que era de uma escola municipal e doou para a universidade. Então a universidade funcionou muitos anos nas instalações dessa escola pública. O ano que a universidade ela foi urbanizada foi o ano em que eu entrei, que foi 2013. Já tinham sido construídos os prédios lá, os laboratórios na parte de trás,
e depois, no ano seguinte, 2014, essa parte que era da antiga escola, que depois virou a UFPA, deu espaço ao UFPA com essa forma como é hoje, né? Que é bem mais moderno, né? Lá tem, enfim, materiais milionários, tem técnicas de pesquisa em genética que foram desenvolvidas por pesquisadores de Bragança. Lá, Bragança é referência em estudos costeiros, a faculdade de História ela tem uma produção muito intensa. Então, assim, realmente, a UFPA ela é como se fosse um espaço vital da cidade, né? É impossível hoje pensar Bragança sem a UFPA, não é impossível ter essa referência. Uma outra coisa muito legal em relação a isso é o seguinte, que em 2019 eu levei uma turma de alunos meus lá na UFPA Bragança. Eu já estava trabalhando como professor regularmente, e esse é um outro sonho que eu tinha, sabe? Quando eu tava lá em Bragança, eu pensava, cara, um dia eu ainda vou trazer uma turma lá da minha cidade aqui para conhecer a universidade. E em 2019 eu realizei esse sonho. Levei uma turma lá, foi muito divertido, a gente passou uma série de perrengues, teve que trocar de ônibus. No meio da madrugada, era pra gente chegar em Bragança às 7 da manhã, a gente chegou 11 da manhã, todo mundo igual zumbi. E a galera a fim de dormir. Nunca me esqueço do meu amigo Kleber Costa, que a gente estava tão cansado que na volta o Kleber foi tirar um cochilo lá, tirar uma foto dele, que até hoje é uma figurinha que rola nos grupos aí. A gente estava destruído, mas foi muito legal, cara. Foi uma outra realização também, levar os meus alunos, né, de Santa Isabel para conhecer o lugar que me formou. Isso também foi uma emoção do caramba. Tá, voltando para nossa cidade. A gente tem algumas coisas aqui, além do sistema de ensino Horus, que é uma das tuas dádivas aqui principais, mas a gente tem algumas coisas que tu fez pela cidade em si, a mais conhecida pela sigla CIP. A gente tem um histórico aí de nomenclatura do nome na qual você teve uma principal participação aí, politicamente falando? Pode ser. Burocraticamente também, né? Sim, legal. Você pode contar essa história, o porquê dessa mudança, o que aconteceu? Eu acho maravilhosa essa história. Sim, Santa Isabel, o que os próprios isabelenses não sabem, né? Santa Isabel já teve outros nomes, né? Santa Isabel é um município que nasce sendo parte do núcleo colonial de Benevides. Na época, um topógrafo, que inclusive ele dá o nome de uma dessas ruas próximas aqui do estúdio, ele foi convocado para fazer a topografia da região, desse núcleo colonial. A época ainda era ali por volta eram os primeiros anos do Brasil República ainda, né? Ele foi convocado para fazer essa topografia da região, e nesse contexto é que nasce a Vila de Santa Isabel. A Vila de Santa Isabel, assim como outras vilas, elas têm uma relação também com a Estrada de Ferro de Bragança, a EFB, tradicionalmente chamada de Belém-Bragança, né? Então, a cidade ela nasce como uma espécie de entreposto, é uma passagem ali da Maria Fumaça também, como se chamava. E nesse contexto, isso também, é claro, é importante de frisar, não é um fato histórico, mas isso está mais ligado à memória afetiva da cidade. O primeiro nome, Vila de Santa Isabel, ele nos documentos mais antigos, Santa Isabel era escrita com a grafia com a letra Z. No caso é Isabel com Z. Só que, depois de um tempo, Santa Isabel passou a ser chamada de João Coelho, que era o nome de um comissário de polícia da época. Só que a própria população da vila contestou essa nomenclatura e voltou a ser Vila de Santa Isabel. Quando o município ele nasce, quando o núcleo aqui ele é emancipado de Benevides, já nasce como Santa Isabel, né? E esse nome, Santa Isabel, ele sempre foi uma incógnita. Santa Isabel se escreve com S ou com Z? Os documentos mais antigos, a grafia ela era feita com a letra Z. Só que em alguns mais recentes, e principalmente nos órgãos públicos, Santa Isabel é escrito com S. Então, durante muito tempo, houve essa discordância. A partir de algumas pesquisas, inclusive da obra do Fábio Menezes, que é um historiador aqui da cidade, eu percebi que essa divergência
ela tinha a ver com essa questão da memória da cidade. Por quê? A Isabel, que deu o nome originalmente para a vila, isso, mais uma vez, é importante ressaltar, isso não é um fato histórico. Eu não tenho uma documentação que comprove a existência de Santa Isabel, mas é o que foi cristalizado na memória das pessoas. A Isabel, ela era uma concubina. O que é uma concubina? É uma mulher que vive com um homem, tem um companheiro ali, mas não foi oficializado o casamento, o matrimônio. Então a Isabel, ela vivia com o Valentim, que é esse topógrafo que veio aqui para a região. Ele tinha família, mas quando ele esteve aqui, ela que se tornou a companheira dele. E como era obrigação do topógrafo cuidar da equipe, e a região aqui era uma região onde as doenças típicas da Amazônia, elas geralmente acometiam esses trabalhadores, como é o caso da malária. A Isabel, que era nativa da região, ela tinha conhecimento de prática de cura, sabia lidar com ervas medicinais, tudo isso. Então ela passou a trabalhar como se fosse uma espécie de enfermeira ao lado do companheiro, cuidando dos responsáveis pela topografia aqui da região. Por conta disso, as pessoas passaram a chamar ela de Santa. Começaram a chamar ela de Santa Isabel, Santa Isabel. E segundo essa memória afetiva da cidade, o nome Santa Isabel na vila foi dado em homenagem a essa mulher. Só que quando, já na segunda metade do século XX, um pároco extremamente conservador, e claro, isso é uma marca da época, ele vem para Santa Isabel, ele fica abismado ao saber que o nome da cidade, o nome da vila, ele havia sido dado em homenagem a uma mulher que vivia com um homem sem ser casada. Para uma sociedade machista, patriarcal, como é a sociedade brasileira dos anos 50, 60, isso é considerado aí um absurdo, um ultraje. Então esse padre, ele passou a trabalhar para desconectar o nome de Santa Isabel à lembrança, à memória dessa mulher que, segundo a visão da época, era considerada uma prostituta. Então o que passou a ser feito? O nome da cidade passou a ser vinculado a Santa Isabel de Portugal, que é a santa padroeira da cidade. Santa Isabel de Portugal se escreve com S. Então, a partir dessa junção com a Isabel de Portugal, é que criou-se esse conflito. Santa Isabel é com S ou é com Z? Nos órgãos públicos, Santa Isabel era escrito com S. Só que nos monumentos na cidade, como por exemplo é o caso do antigo ginásio de esportes, quando o cara chegava na entrada da cidade, estava lá Santa Isabel escrito com Z. Então ficava essa confusão. E em 2020, eu era assessor parlamentar da Câmara de Santa Isabel, da Câmara de Vereadores, e eu encontrei uma documentação, um projeto de lei que havia sido produzido pelo professor Bruno Marques, que falava justamente dessa questão de regularizar a grafia do nome Santa Isabel. E era um projeto antigo, que não havia sido aprovado. Então eu peguei esse projeto e uni ele a algumas informações, dei uma incrementada nele, levei ele para o vereador, levamos para o plenário. O plenário então votou, entendeu a necessidade de a gente padronizar a grafia do nome da cidade, e a partir de 2021, mais especificamente em março de 2021, o prefeito de Santa Isabel sancionou que a grafia oficial de Santa Isabel é com Z. E por que é com Z? Não é uma questão assim, como eu disse, não é uma questão especificamente e tal ali da Isabel, não, mas é uma questão de padronização e de respeito à história, porque os primeiros documentos da cidade, o nome era escrito com Z, entendeu? Então, é uma forma também de se fazer justiça à memória dos primeiros fundadores, dos colonizadores da cidade, da galera que povoou Santa Isabel. Mas também, mesmo que não tenha uma comprovação de que a Isabel, a curandeira, ela existiu, mas isso faz parte da memória afetiva da cidade. E para que as pessoas elas se sintam pertencentes a um lugar, a memória afetiva ela é muito importante. Então, quando eu resgatei esse projeto e levei ele para ser discutido no plenário e ele foi aprovado, era uma forma de fazer justiça a isso. A memória não somente da Isabel, por mais que não tenha comprovação da existência dela, mas das pessoas que criaram esse nome, que deram esse nome em homenagem à cidade e que em alguns momentos reivindicaram que o nome da cidade permanecesse
Santa Isabel. E Santa Isabel com Z. Então, era uma forma de fazer justiça para essas pessoas. E hoje, oficialmente, Santa Isabel, por lei sancionada, a grafia do nome é com Z. Eu acho importantíssimo isso, porque a gente segue um respeito do evento temporal do que aconteceu, né? Mas, pra mim, essa dúvida do SZ era tipo digitação, datilografia, não sei, era só isso, eu não sabia de nada por trás disso. Então, eu acho importantíssimo a galera que vai assistir aí o primeiro episódio saber dessa história toda aí. Sim. Interessante. Cara, Santa Isabel, o nosso município, ele tem muita coisa para ser explorada, assim. Por exemplo, Santa Isabel tem formações de quilombos que deram origem a comunidades muito importantes aqui no município, né? As comunidades rurais, como é o caso do Macapazinho, como é o caso do Boa Vista do Itá, são comunidades de origem quilombola, de escravizados que faziam parte ali da fazenda do Cacau, lá no Caraparu, de onde inclusive sai o Círio Fluvial do Caraparu. O Círio do Caraparu, ele é uma manifestação que tem essa presença afro-brasileira muito forte, né? E a formação dessas comunidades, elas acontecem a partir dessa evasão da escravidão. As pessoas que fugiam da fazenda, as pessoas que se instalaram na margem do rio Caraparu, criando essa organização quilombola, criando essas comunidades, que só foi, digamos assim, ter um reconhecimento já agora no século XX, com as políticas de afirmação da população negra, da população quilombola. Mas antes dessas políticas, eu lembro também que em 2018 eu levei os alunos para conhecerem a Dona Rosa Smith, que é uma senhora, a matriarca, digamos assim, da comunidade do Macapazinho. E as histórias que ela conta são histórias bem comoventes, assim, de que uma fazenda que fica bem ao lado da comunidade tomou uma boa parte das terras que eram da comunidade do Macapazinho. Só não tomaram mais por conta da resistência dos populares, inclusive do seu Simite, que é o marido da Dona Rosa. A conta que ele dizia que chegou uma hora que ele disse que ninguém ia tomar mais nem um palmo de terra deles, e eles passaram a resistir mesmo. Então, toda essa região aqui do Baixo Caraparu tem uma história de luta e resistência que às vezes a gente acaba não explorando, né? Eu sou um partidário mesmo de que a única forma de a gente fazer essa juventude, essa galera que está surgindo hoje na cidade com um grande potencial técnico, que as gerações que vieram nos últimos 20 anos são de pessoas que têm uma qualificação técnica muito interessante, mas que não têm oportunidade no município e acabam tendo que buscar essa oportunidade em um outro lugar, deixando de contribuir para a evolução da sua quebrada, da sua comunidade, sabe? E eu acho que uma forma de a gente começar a mudar isso, começar a fazer as pessoas permanecerem aqui, além, é claro, da geração de oportunidade, é também fazendo com que o próprio filho de Santa Isabel ele tenha orgulho da cidade em que ele vive. E a única forma de tu ter orgulho do teu lugar é tu conhecendo a história, é tu se sentindo pertencente, é tu entendendo que o que aconteceu ali é parte do que te forma também, sabe? Então eu defendo muito essa causa. E assim, além dessa realidade, Santa Isabel tem aqui o Colégio Antônio Lemos, cara. O Colégio Antônio Lemos já foi referência em educação para o Brasil, cara. Não é só para o estado do Pará. Já foi uma instituição que foi referência para o país. O Colégio Antônio Lemos chegou a receber internas que eram de outras nacionalidades. As internas, elas aprendiam aí desde as tarefas básicas do dia a dia que uma mulher no início dos anos 20 aprendia, que a ideia da educação para a mulher era que a mulher deveria ser uma boa dona de casa, uma guardiã do lar, como se dizia. Então elas aprendiam corte, costura, bordado, enfim, essas atividades. Mas também elas aprendiam aqui no internato música, aprendiam teatro, aprendiam cultura, tinham aulas de piano, tinham aulas de língua estrangeira, por exemplo. Tinham aulas aí pecuária, né? Criação de animais, mas de pequeno porte. Existiam aí criações de animais como cabras e outros no colégio. Então, assim, tem uma importância muito grande esse monumento. Mas as pessoas não conhecem essa história. O que elas conhecem é a partir da memória de quem viveu.
mas de quem não viveu e não está aqui mais para contar. Aí é que entra o nosso papel, o meu papel enquanto historiador e dos outros companheiros, que é resgatar isso. É mostrar para as pessoas que, além da memória, existe a história, o que é fato, o que aconteceu e que tem ali um papel fundamental para a formação de quem nós somos. E eu acredito que um dia que o município passar a valorizar, ter atividades mais democráticas relacionadas à história de Santa Isabel, fazendo com que o jovem de baixa renda ou até mesmo aquele senhor de idade, ele encontre um material em que ele conheça a história da cidade, eu acredito que isso vai criar um sentimento de pertencimento que eu acho que vai ser importante para o desenvolvimento desse município. Santa Isabel tem um potencial do caralho, desculpa a expressão, mas é um município que, cara, é esquecido pelo poder público, assim. Eu não estou falando pelo poder público municipal, não é isso. Eu estou falando pelo poder público no geral, né? Nós não temos políticas públicas de inclusão de Santa Isabel numa área metropolitana, por exemplo, apesar de ser área metropolitana, sabe? Então, pô, olha, uma prova é o Colégio Antônio Lemos aí, um monumento desse cacife, e olha o estado que se encontra. Ano passado caiu até um pedaço do prédio na cabeça dos alunos. É um prédio centenário, pô. Então é algo que, se não for cuidado, se a gente não defender, a gente vai acabar perdendo um dia. Igual a nossa ponte. Pois é, igual a ponte do Tibiriçá também. A ponte do Tibiriçá, eu acho que é o caso mais absurdo do descaso mesmo com o patrimônio cultural do município. A ponte do Tibiriçá, para quem não conhece, é uma ponte que ela ficava localizada aqui na rua do hospital, naquela rua que leva da Avenida Antônio Lemos para o Hospital e Maternidade Santa Isabel. Nessa passagem tem um córrego, e em 1906 o próprio senador Antônio Lemos, que na época era intendente de Belém, que era um cargo que equivaleria ao cargo de prefeito, digamos assim, ele era senador, mas também foi intendente de Belém, ele veio aqui e inaugurou uma ponte. Inaugurou essa ponte, que ela é uma ponte que ela tinha características arquitetônicas muito interessantes. É uma ponte muito bonita, por sinal, e que recebeu o nome de Viaduto Antônio Lemos. Só que um dos filhos do Antônio Lemos, o Tibiriçá de Lemos, ele era portador de hanseníase, que na época era chamada de lepra, uma doença que ela é degenerativa, né? E o pouco conhecimento sobre a doença na época levava as pessoas a acreditar que a forma de curar a lepra era colocando o doente num espaço ali enclausurado, afastado da cidade, afastado da badalação, dos centros urbanos, para ele respirar aqueles ares puros, o que levaria ali a uma possível cura. Então o filho do Antônio Lemos, do Tibiriçá, ele passou os últimos dias da vida dele enclausurado na casa de campo da família Lemos, que fica localizado onde? No Retiro de Moema, aquelas ruínas que ficam ali quase em frente ao SESI, sabe ali o SESI? Aquela era a casa de campo do senador Antônio Lemos. Então ele tinha essa relação com a cidade. E a partir da morte do Tibiriçá de Lemos, não somente a ponte passou a ser chamada de Ponte do Tibiriçá, como também o próprio bairro aqui, a Redondeza, né? As pessoas se referem como Tibiriçá, o nome do bairro. E, se eu não me engano, foi 2008, simplesmente enfim, melhor não falar, né? Pode dar morte. Pode dar morte. Vou falar nomes aqui, mas veio aí um espírito de porco aí e derrubou a ponte. Simplesmente se sentiu no direito de derrubar a ponte e passar o asfalto por cima, que é o que está aí. Ou seja, um patrimônio que é de todos nós. Imagina alguém chegar e passar um trator na tua casa. Ninguém aceitaria isso. Mas a ausência dessa consciência do que significa o patrimônio cultural permitiu que um cidadão tomasse essa iniciativa sem ter nenhum tipo de punição, de penalidade empregada a ele, né? Com tamanho crime, né, velho? Isso aí é um absurdo, tu destruir um patrimônio desse tipo. Então, essa é uma das bandeiras que eu levanto, assim, que a gente precisa ter o conhecimento a respeito desse patrimônio, para que não ocorram coisas desse tipo. Eu queria que um dia, claro, né, ainda não tenho nenhum filho, só tenho um filho de 4 patas, mas quero que um dia, quando eu botar um herdeiro no mundo, eu queria que ele conhecesse essa ponte, que a minha mãe conheceu, que meu avô conheceu, que minha avó conheceu, sabe?
Mas não, por culpa de um galáctico aí, simplesmente agora a ponte virou memória somente, né? E foi lá que quase todos os isabelenses foram feitos, né? A galera tem essa lenda aí que passava das 6 da noite. Rapaz. Essa ponte, na cabeceira da ponte, tinha uma espécie de cama, né? Feita. Eram os pés da ponte, só que era decorado, era um quadrado grande. A galera fala aí que metade de Santa Isabel foi gerada lá. Apagava as luzes, moleque. Já era. Igual mosquito, apagou a luz, enfim. Pois é. E o que tu acha que a gente pode fazer pra, tipo, alavancar isso, tipo Antônio Lemos? Outra coisa que a gente pode ver, o Silvio Nascimento. A gente poderia fazer algo do tipo Silvio Nascimento no Antônio Lemos, né? Pra, tipo, alavancar mais a cultura aqui isabelense. Não, assim, eu inclusive, tem um projeto que eu estou desenvolvendo, que é um projeto chamado, enfim, eu não vou dar o nome do projeto ainda até para não dar um spoiler, né? Mas é um projeto que eu estou desenvolvendo justamente para a gente popularizar o conhecimento a respeito da história do município. E o primeiro episódio desse projeto vai ser sobre o Antônio Lemos. Então, essa é a primeira iniciativa. Hoje, porra, a gente tem a internet aí, velho, disponível, né? Hoje a gente tem a oportunidade de estar levando uma conversa dessa aí através da internet. Então, por que não usar a internet também em prol da valorização do nosso patrimônio cultural, né? Então, um dos objetivos desse projeto é justamente esse, é levar informação, levar o conhecimento, é fazer a galera ter orgulho de dizer, pô, velho, eu sou de Santa Isabel, eu sou do município que, pô, tem toda essa história, sabe? E isso eu espero que com essa iniciativa, que não, claro, eu não sou o primeiro, existem uma série de outros produtores de Santa Isabel que têm esse mesmo empenho, como é o caso da Larice Rosa, que é museóloga, que escreve sobre o Antônio Lemos, como é o caso do Luiz Augusto, que é jornalista, escritor, que tem um livro sobre essa identidade do ser isabelense, do Cleverson Cancela, fotógrafo, que tem uma série de trabalhos de fotografia sobre Santa Isabel, e eu agora vou entrar nesse rol através dos vídeos de internet, que é uma forma de levar essa informação, de fazer a galera se sentir pertencente, mas também é uma forma de a gente cobrar o poder público, chamar atenção, porque o Antônio Lemos ele precisa passar, não é uma reforma, é uma restauração. A restauração ela é muito mais detalhista, ela exige um aparato técnico muito maior, mas é a única forma de a gente preservar esse patrimônio, é a restauração. E assim, eu não sou favorável a transformar, por exemplo, o Antônio Lemos em um museu, como a galera fala, né? Eu acho que o Antônio Lemos ele tem que ser uma instituição de educação mesmo, né? Tem que ser um colégio estadual mesmo, tem que ser, enfim... Como sempre foi. Como sempre foi. É um lugar que foi construído para educar pessoas, para trazer mesmo a luz do conhecimento. Então eu acho que a gente tem que preservar isso. Mas meu principal sonho é um dia o Antônio Lemos ele abrigar um polo universitário. É uma das lutas também que eu carrego. É que Santa Isabel tenha um polo universitário e esse polo universitário ele tenha a sua sede no Antônio Lemos. Mas o que eu defendo é isso. Apesar da transformação que seja, mas eu acredito que o Antônio Lemos ele tem que permanecer nessa área. Tem que ser um espaço de educação, como sempre foi. E a minha iniciativa é essa. É juntar essas pesquisas e democratizar o acesso ao conhecimento através do que nós temos de pesquisas, de historiadores, museólogos e toda essa galera que já escreveu sobre o patrimônio cultural de Santa Isabel e fazer com que as pessoas elas se sintam pertencentes e elas espontaneamente passem a cobrar o poder público para ter mais atenção sobre o nosso patrimônio, evitando tragédias ou crimes, como foi o caso aí da Ponte Tibiriçá e outros. E para que tudo isso possa acontecer, por ser interessante se ter um polo universitário Antônio Lemos, a gente precisa da aceitação de muita gente aí, né? Muitos líderes estaduais, ministros e tudo mais. E eu acho que esse projeto seria o pontapé inicial para a grande reforma do prédio. Sim, com certeza. Antes de qualquer coisa, Sim. a principal coisa que precisa. A classe política, ela se movimenta a partir das demandas que a sociedade cria, né? Então a gente precisa criar essa demanda. A gente precisa cobrar esse cuidado com o patrimônio, esse cuidado não somente com o Antônio Lemos, mas com outros patrimônios da cidade, né?
O que aconteceu com o Silvio Nascimento foi muito legal. Transformar o Silvio Nascimento num centro cultural, no coração da cidade, né, ali no centrão. Ficou muito bacana. Tem que parabenizar a galera que participou disso. Então, assim, só que isso só foi possível porque haviam pessoas ali cobrando esse cuidado com o Silvio Nascimento, né? E tá aí o resultado. Então isso tem que partir de nós também. A gente tem que criar essa demanda e cobrar do poder público mesmo que o nosso dinheiro ele seja investido no cuidado com aquilo que é nosso. Eu acredito que Santa Isabel é um município agroexportador, né? Na verdade, agroexportador não, é um produtor agrícola, né? A produção agrícola aqui ela é muito forte, mas se a gente alia a cadeia produtiva de Santa Isabel com o turismo, ligando toda a estrada de ferro de Bragança que passava por aqui, ali a creche, por exemplo, que fica ali também é a Avenida da República, se eu não me engano. A creche onde hoje é a escola, eu esqueci o nome da escola. Mas aquela creche que fica também ali no centro, passando o sinal, passando a praça, né? Ao lado do Banco do Santander. Aquela creche, ela era a estação de trem de Santa Isabel. Então, assim, a gente tem um potencial de aproveitar e utilizar o espaço da estrada de ferro para trabalhar mesmo ali o turismo imersivo, né? O turismo receptivo. A gente tem aí o Rio Caraparu, e o Rio Caraparu que a gente conhece, ou Caraparu como a gente conhece, é só um pedaço da magia que tem todo esse lugar, né? O Caraparu ele é a essência da Amazônia em si mesmo. Então eu acredito que a gente tem que dar um olhar especial para isso também para o turismo. O turismo, a cultura, hoje é um setor que gira cifras absurdas no Brasil. Grande parte do que nós tivemos agora no pós-pandemia, de impacto mesmo econômico positivo, vem do turismo. A pandemia, com a diminuição do turismo, a gente viu o impacto que houve. Então eu acho que essa é uma das alternativas de renda para o município, sabe? É investir no turismo mesmo. E, política pública tem que gerar isso mesmo, né, velho? É oportunidade, é fazer as pessoas melhorarem de vida, né? Então, preservar é isso, é dar também uma oportunidade de Santa Isabel ter outra fonte de receita mesmo, de renda para a população. Eu acho que o turismo é a principal saída para tudo isso. E, claro, isso depende do poder público, mas também depende de nós, né? Enquanto munícipes, a gente tem um papel importante para cumprir nisso aí também. É justamente o papel de criar essa demanda e cobrar da galera mesmo, dizer, olha, a gente quer ir, ponto final. Isso aqui é uma parada que é importante para nós enquanto munícipes e a gente vai para frente e é a nossa exigência. Espaço para cobrar a gente tem, né? Com certeza tem. Sempre tem que ter. Sim. Agora a gente vai pegar umas perguntas que a gente fez da caixinha no Instagram da galera pra saber o que a galera quer saber. Eu vou pedir aqui pra produção aqui. Sem malícia. Mas vem com identificação as perguntas? Ainda bem. Como é Secret Chef? Eu abri esses dias uma caixa aí desse Secret e me arrependi, mano. Rapaz. Tá onda, olha. Mentira, me arrependi não, tô só fazendo média, gente. Aqui, bora lá pra primeira pergunta. Qual a sensação do Cris em saber que faz parte da construção e realização de muitos sonhos? Velho, minha sensação ela é a melhor possível. Literalmente eu me sinto realizado. E eu sempre falo assim para os meus alunos o seguinte, eu tive a sorte na minha vida de cruzar com pessoas muito boas assim, e de gente que sempre me alavancou enquanto pessoa, sabe? Eu tive a sorte de, por exemplo, eu tinha 17 anos e eu era amigo dos meus professores. Saía para rolê com eles, né? Enfim, Leide, Fábio Coutinho, Kleber, toda essa galera aí, se estiverem assistindo, eles vão saber do que eu tô falando. Então, assim, eles me levavam para rolê. E mais do que o rolê, tudo que eu aprendi com eles, assim, e sempre o apoio que eles me deram e o incentivo que eles me deram, apesar de eu nunca ter sido um exemplo de aluno, isso criou em mim essa necessidade de um dia fazer isso por alguém, sabe? Eu tenho um grande amigo que é o professor Fábio Coutinho, que todo mundo conhece,
que um dia ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele foi um cara que me incentivou muito, ele foi por conta... Ele foi a inspiração também para que eu fizesse história em Bragança, ele estudou em Bragança também, ele que me falava das histórias de Bragança, então foi daí que despertou meu interesse por estudar no interior, viver essa coisa do interior. E ele foi alguém que me deu esse apoio, né, que me deu esse incentivo. E um dia ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me disse assim, que um dia alguém tinha feito isso por ele. E foi mais especificamente o professor Luiz Carlos. Ele disse, olha, um dia o Luiz Carlos fez por mim o que eu faço por ti hoje. E um dia tu vai fazer isso por alguém também. E eu guardei isso comigo minha vida toda. Então, assim, eu me sinto realizado, que eu sei que eu estou cumprindo com a missão que foi me dada, sabe? E eu tenho certeza, uma coisa que eu gosto de frisar, é que lá no Horus a gente tenta sempre trabalhar com essa educação humanizada, né? A gente trabalha muito o acolhimento. E esse acolhimento, ele não serve só para aquele momento ali de cursinho, mas é uma forma também de deixar uma mensagem para a galera que passa por lá, que, velho, quando a gente está junto, a gente é mais forte, né? Quando a gente dá o braço para o outro, a gente se fortalece. Quando eu tenho um parceiro meu forte, eu também saio fortalecido. Então, quando eu ajudo um jovem a realizar um sonho, eu também estou ajudando o Fábio a realizar um sonho, eu estou ajudando o Luiz Carlos a realizar um sonho, porque essa é o grande barato de ser professor, é a gente ver a vida das pessoas sendo transformada através da educação. Então eu me sinto muito realizado e me sinto muito feliz. E para falar a verdade, eu não consigo nem imaginar minha vida sem essa sensação. Todo ano a festa do vestibular é uma coisa que a gente espera muito, então eu não consigo me imaginar sem isso, sabe? Porque literalmente é esse o sentimento, é realização. Sou uma pessoa realizada. Agora para a próxima que eu vou fazer uma aqui. Tá. A gente sabe que o Cristo trabalha muito, mas o que ele costuma fazer no tempo livre dele? Olha, no meu tempo livre, eu gosto de fazer, deixa eu ver aqui por onde eu começo, eu gosto muito de pedalar, eu acho é o meu esporte favorito, eu às vezes assim tenho uns dias uns problemas com insônia, então tem noites que eu não durmo muito legal, então acordo bem cedo, ou então às vezes até não consigo dormir à noite, pego minha magrela e saio pedalando por aí, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de pedalar, é o meu esporte favorito. Mas eu também gosto muito de desenhar, eu desenho no tempo livre também, hoje com menos frequência, mas eu também gosto muito de assistir filmes, séries, documentários. Livros eu tenho lido pouco, mas eu também gosto de fazer. Mas no meu tempo livre, o que eu posso, para condensar tudo isso que eu falei, hoje no meu tempo livre eu tenho fases, né? Tem fases que eu gosto de estar em rolê, tem fases que eu gosto de estar na night, mas hoje eu estou vivendo uma fase assim que eu estou aproveitando mesmo o momento de estar em casa, de estar em paz, de estar deitado, estar descansando, pensando e planejando, sabe? Então assim, no meu tempo livre, ou eu estou assistindo alguma coisa, ou eu estou pedalando, ou então eu estou planejando o futuro. Geralmente é isso. Bora para a próxima. Mais alunos em CIP. Como ex-aluna, digo que o Horus revolucionou a educação em CIP. E aí, Cris, qual foi o segredo para todo esse sucesso? O segredo do sucesso foi primeiro a coragem, né? Eu costumo dizer também que o Horus ele foi uma loucura. Veio dessa necessidade, claro, dessa oportunidade. Quando eu vi que tinha um espaço, eu pensei, porra, aqui é o nosso momento, né? Aqui é a hora de entrar e fazer a diferença. Mas eu acredito que o segredo do sucesso mesmo foi a amizade, cara. Porque se não fossem os meus amigos, o Horus ele nem teria saído do papel. O projeto Horus ele começou, como eu disse, numa mesa como essa, na casa da Bela, que trabalha comigo hoje, é meu braço direito, é a nossa diretora administrativa. E tudo isso nasceu num momento muito conturbado, que foi um momento também pós-eleição. Foi nesse momento que eu estava saindo da Câmara de Santa Isabel, tinha vivido esse momento político mais intenso, então muitas coisas bem pesadas aconteceram. E os meus amigos estiveram do meu lado o tempo todo, e quando eu cheguei para eles e apresentei o projeto, eu falei, olha, eu vou abrir um cursinho, vai ser assim, quem é que vem comigo? Todo mundo estendeu a mão e disse, bora, a gente vai junto. Então, para mim, o segredo do sucesso é a amizade. Foram os meus amigos que fizeram o Horus sair do papel, foram os meus amigos que acreditaram nesse sonho.
E é um sonho que se tornou o sonho deles também. Então, se não fosse esses laços de amizade que eu tenho a sorte de ter construído durante a vida, o Horus ele não teria acontecido. E uma coisa que o meu amigo Wesley, pai do nosso cinegrafista aqui, Arthur, ele me falou, que eu também nunca esqueci, que foi uma frase também muito marcante. Ele falou para mim o seguinte, que o dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, claro. Todo mundo, tu abre uma empresa, claro que tu quer ganhar dinheiro, né? Na sociedade capitalista tu precisa ganhar dinheiro. Mas ele falou um negócio para mim, ele disse, olha, o dinheiro, ele não é a prioridade. A nossa prioridade ela é o sucesso. A gente precisa primeiro alcançar o sucesso. Depois do sucesso, o dinheiro ele é consequência. E eu levo muito a sério todos os dias isso. Eu sempre busco o sucesso. E o sucesso do Horus é justamente o sucesso dos nossos alunos. Então, eu atribuo, vou acrescentar mais uma coisa. Além da amizade, do apoio dessa rede de amparo que me fez ter esse impulso, eu também tive o privilégio de lidar logo no nosso primeiro ano, com alunos assim, fora do normal, sabe? Excepcionais, que compraram a ideia mesmo e chegaram ali, foram para cima e disseram, não, vamos dar o sangue para a gente dar o resultado para essa instituição. Eu sempre me lembro daquele dia eu acho que foi o primeiro resultado, Romário, do SISU desse ano, que a Hannah, a Bia, elas falaram para mim assim, que chegou uma hora que elas estavam mais preocupadas em não me decepcionar do que com o próprio resultado delas, né? Elas queriam mais passar para trazer esse resultado para o Horus do que necessariamente para elas mesmas. Foi o que aconteceu, né? A gente teve 100% de aprovação, pô. A turma que começou com a gente em 2021, hoje está todo mundo na universidade, como é o caso do próprio Marcelo aqui, né? Hoje está todo mundo na universidade, velho. Então, isso é resultado dessa rede mesmo de apoio aí. E essa rede de apoio, ela não é uma coisa, não é um papo de coaching, né? Não estou vindo aqui querendo dar uma de coaching ou vender meu curso de fique milionário seguindo esses 5 passos, não é isso. Mas é de dizer o seguinte, que, porra, a gente vem desse momento pós-pandemia, velho. E a pandemia mostrou pra gente o quanto que essas relações, elas são importantes, pô. Talvez antes da pandemia a gente não tivesse a consciência, o quanto que é importante tu sentar numa mesa com os amigos e trocar uma ideia e sonhar, velho. As relações interpessoais fazem a gente crescer como ser humano mesmo, né? Então, a gente pega esse momento pós-pandemia e essa rede de apoio, de todo mundo segura a mão de todo mundo e bora pra cima, é tudo nosso. Isso foi o segredo do sucesso. Começa entre eu e os meus amigos que deram apoio, que acreditaram no projeto, mas isso também parte de nós, enquanto equipe, com os nossos alunos, com essa galera aí que também acreditou. Então, o segredo do sucesso é esse, foram as relações que a gente construiu desde o momento em que o Horus nasceu. Bora para a última perguntinha aqui da caixinha. O que pode nos revelar e quais são as novidades para 2023 no Horus? E rapaz, ele quer spoiler, olha. Rapaz. Pô, de spoiler, eu até agradeço a pergunta, que agora a gente faz propaganda, né? Assim, 2023, eu considero que é o ano mais importante. 2021 foi o ano mais difícil. 2022 foi o ano que era pra gente aparar algumas arestas, e 2023 é o ano de, como é que eu posso dizer? É um ano crucial. Por quê? Vou deixar aqui será que Tá, vou dizer o seguinte. Por que 2023 é muito importante? Porque até 2023 o Horus vai ser só cursinho. Só isso que eu tenho para dizer. A partir de 2024 a gente vai ter uma ampliação na nossa área de trabalho aí, que eu ainda não posso falar muito. Mas para 2023, esse vai ser o ano mesmo de consagração? De consagração. Não de consagração, mas tá consagrado. Tá consagrado, mas é o modéstia à parte, né? Mas é o ano mesmo assim de definição. 2022 era a consagração, 2023 é a definição. É a definição da nossa forma de trabalho, da nossa metodologia. A gente vai ter aí a gente vai incrementar alguns cursos agora na nossa preparação para o Enem, para concursos também. Mas 2024 pode esperar as principais transformações. 2024 o Horus vai
uma nova área de atuação, que eu acho que é o que todo mundo me pergunta. Quando é que o Wallace vai virar tal coisa? Quando é que o Wallace vai virar tal coisa? Só que diferente de alguns aí que fizeram literalmente na tora, eu tenho cautela para entender também que a gente está vivendo um momento de crise ainda financeira, mas eu acredito que em 2024 as coisas elas vão estar bem melhores, e aí sim eu posso dizer que a gente vai fazer um upgrade do foda. Agora a gente tem um quadro, Cris, que é o De Volta ao Passado. O que a gente vai fazer nesse quadro? A gente vai voltar... né? Não vai fazer chorar, pô. É a hora da emoção agora. A gente vai voltar no teu passado. A gente quer saber como foi até tu chegar onde tu tá hoje. Quem foi aquela pessoa fundamental na tua vida. Pra te contar um pouquinho pra gente. Pô, mano, isso aí eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Não sei se a câmera vai mostrar aqui, mas eu tenho uma tatuagem aqui que tá escrito assim: sou privilegiado, a vida me deu duas mães. Pelo seguinte... Eu sempre comento, eu sempre brinco com os meus amigos assim, eu não tive o meu pai presente na minha vida, não tive assim aquela presença paterna, mas eu tive a sorte, que melhor do que ter um pai é ter duas mães, né? E as minhas duas mães, no caso, é minha mãe mesmo e a minha avó. Minha avó é uma senhorinha de 93 anos, que tem aí uma saúde... tipo assim, invejável para uma pessoa de 93 anos. A minha avó, ela é muito saudável, muito lúcida, e ela é alguém que não teve a oportunidade de estudar. Minha avó só estudou até a antiga terceira série, tipo, ela na verdade nem terceira série. Na verdade ela não foi nem alfabetizada. Ela vem do interior. Por quê? Porque o pai dela dizia que escola só servia para namorar, pô. Então as filhas dele tinham que trabalhar na roça e tal, né? Mas a minha avó, junto com a minha mãe, foram as pessoas que mais me incentivaram a minha vida toda a estudar. Então, assim, tudo que eu faço é por elas, sabe? Tudo que eu faço, todos os meus projetos, tudo que eu sonho. Eu, desde moleque, eu sempre fui ambicioso, assim. Eu sempre imaginava como seria meu futuro, e eu dizia, eu não quero um futuro para mim que seja um futuro igual da grande maioria das pessoas que eu vi crescendo comigo. Eu vi grande parte da galera que cresceu comigo, alguns morrendo, uma boa parte deles já morreu pro mundo do crime mesmo. E assim, eu acho que da minha geração ali, eu sou um dos únicos que teve essa oportunidade de estudar, né? Eu acredito que além de mim deve ter mais uns 2 ou 3 que tiveram essa oportunidade. E eu só tive essa oportunidade por conta da minha mãe e da minha avó, que foram as pessoas que me incentivaram e disseram: não, olha, independente do que for, das dificuldades financeiras, tu vai estudar, vai realizar teu sonho. Elas nunca deixaram de me apoiar em sonho nenhum. Então hoje tudo que eu faço, a principal motivação é elas, é dar orgulho para elas. A minha infância, ela foi uma infância muito feliz, eu posso dizer assim. Eu não posso reclamar, apesar de ter problemas, todo mundo tem problema, né? Mas eu fui muito feliz na minha infância. Apesar de ser uma infância humilde, mas vivi algumas experiências muito legais. Tipo, meu tio era dono de aparelhagem, pô. Então eu lembro assim, na época, todo domingo tinha festa lá na casa dele, lá na comunidade, lá no Bairro Novo. Abria as portas lá da casa, ligava a aparelhagem e a galera ia pra lá dançar brega até altas horas. Então é uma lembrança que eu tenho muito forte dos meus domingos, né? A minha mãe, ela teve vários... Hoje, ela há 21 anos ela é servidora pública, mas ela teve outros trabalhos antes de ser servidora. E a minha mãe, ela sempre me levava com ela, assim. Então eu sempre fui de estar no meio da galera mais velha. Eu sempre tive amigos mais velhos que eu, então isso se deve muito por isso, por eu desde criança estar no meio dos amigos da minha mãe. E assim, a galera sempre nunca me trataram, é uma criança, é um moleque. Não, às vezes a galera me colocava assim na roda para trocar uma ideia, para bater um papo. É uma outra lembrança da minha infância que é muito importante para mim. É a lembrança que eu tenho com o meu tio, que também é meu padrinho, o José, que ele me levava, ele era caminhoneiro, então ele me levava com ele para fazer umas voltas aqui dentro da cidade. E eram umas voltas assim que a gente ia para pegar areia de um lugar para deixar numa outra comunidade, mas para mim aquilo ali era uma viagem para Paris, tá ligado? Que era uma coisa assim, fascinante, sabe? Da mesma forma minha mãe é agente comunitária de saúde, então quando ela participava de campanha de vacinação, que ela entrava nos interiores,
ela sempre me levava junto, sabe? Então eu sempre tive esse contato, assim, com os interiores da cidade, com essas realidades mais difíceis, digamos assim, em alguns casos, porque muitas pessoas no interior têm uma qualidade de vida muito melhor do que a gente que mora aqui na área urbana, né? Então, essas experiências de deslocamento mesmo, de sair por aí, de ver as coisas, são as experiências assim que eu guardo da infância, né? E também sempre os meus professores, tipo, na escola, eu sempre tive professores que me marcaram muito, cara, que foram sempre professores assim que foram meus amigos, sabe? Como é o caso da professora Shirley, que foi minha professora no SESI, desde quando... minha professora não, na verdade ela era coordenadora, né? Mas foi uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida. A Tita também, falo para ela que ela é minha mãe de alma, também é uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida, que vem desde essa época também. E a professora Jesus, uma outra professora fantástica. Então, sempre na minha vida, essas pessoas ligadas à educação, elas sempre tiveram um papel também fundamental, sabe? Então, eu acho que nada é por acaso aí, tem uma coisa a ver. Foi fundamental para ter escolha. Foi fundamental para a minha escolha. A minha avó, ela foi diretora do Silvio Nascimento, a professora Helena Lago. Então, tem a ver com isso também. Esse final de ano agora, eu participei de um aulão, a convite da CEMED. Eles me convidaram para que eu desse um aulão de revisão no Enem. E, pô, foi muito legal, porque meio-dia tinha encerrado os ingressos lá pro meu aulão. Então eu fiquei assim, caraca, velho. Às vezes a gente não tem noção disso, né? E eu fiquei assim, caraca, pô, esgotou, massa, né? E, tipo assim, quando eu tava lá dentro do prédio, aí eu pensei, velho, quantas e quantas vezes eu já não ouvi histórias a respeito, assim, da minha avó enquanto professora, enquanto diretora dentro dessa instituição aqui, essa instituição centenária. E hoje eu estou aqui também como professor, é uma outra instituição, mas eu estou aqui também, saca? Então isso é muito bacana. Uma outra pessoa que eu também preciso fazer justiça é a professora Lucila Pinto, lá do CGB. Olha, eu não podia falar o nome da instituição, está fazendo marketing, né? Mas a professora Lucila também, ela foi uma pessoa fundamental na minha vida. Ela é um exemplo para mim de gestora. A forma como eu lido com os meus alunos é inspirada na forma como ela sempre tratou os alunos também. A professora Lucila sempre foi aquela mãezona, na hora de dar bronca, era bronca que te deixa mufino, mas na hora de te dar um abraço, é aquele abraço que ele é revigorante, sabe? Então, eu também tenho carrego assim, enquanto gestor, enquanto coordenador, eu carrego um pouco dessa influência dela. Então, a educação ela sempre esteve presente na minha vida e influenciou na minha escolha. Eu acho que eu vim predestinado para essa parada mesmo, não tem jeito não. Tinha bom de correr. E como foi Tipo, a gente sentiu como foi passando... Eu senti como foi passando no vestibular. Mas como foi pra ti? Como foi o dia que tu passou no teu vestibular? Cagada. Foi cagada, não foi, Romário? Cagada feia, não foi? Cagada feia. Eu vou começar pela parte da cagada para deixar a parte da emoção pro final, né? Primeiro, foi uma festa, a minha casa virou uma Babilônia, literalmente, velho. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha casa. A vovó, eu acho que nesse dia a vovó pensou em botar pra fora, né? A vovó tava com ódio, bicho. Eu nunca vi tanto ódio na cara de uma velhinha assim, sem sacanagem. Tô te falando. Mas porque, bicho, viraram a casa do avesso, né? E não só a minha. Teve uma hora que teve um amigo nosso, que eu não vou citar o nome dele aqui também, porque ele não deu autorização. Mas a gente passou junto no vestibular. E a gente comemorou junto lá em casa. Chegou uma hora da noite assim, aí perguntaram, cadê o fulano, velho? Aí, mano, não sei, cadê o fulano? Fala fulano, nada do fulano, cadê o fulano? Quando eu olhei na casa do lado, que é um casal de idosos evangélicos ainda, quando eu olhei lá pra dentro, esse nosso amigo, o casal tava na mesa jantando, e ele tava parado do lado assim, ó, muito doido, só balançando. E o casal de velhinho lá jantando e ele lá parado, dentro da casa. Eu disse, meu Deus, aí fui lá buscar ele, pedi desculpa, pô, desculpa. Aí os velhinhos nem me responderam, né, morrendo de ódio de mim também. Aí eu levei ele lá pra frente e disse, porra, mano, te segura, velho, o que tu tá fazendo na casa do coroa? E ele falou, pô, eu pensei que era tua casa, pô. Eu falei, não, minha casa é aqui do lado. Quando eu procurei ele já tava com a cabeça dentro de uma caixa de som já. Foi Babilônia em chamas nesse dia.
só acabou mesmo porque a vizinhança já não aguentava mais, né? E agora sim, também é uma lembrança muito forte que eu tenho do dia que eu passei no vestibular, é que eu não passei de primeira, né? Como eu disse, eu não era um aluno exemplar. No terceiro ano do ensino médio eu fiquei bem vadio, essa que é a verdade, né? É aquela fase da puberdade ali que os hormônios estão pegando fogo, então eu só queria saber de sacanagem. Eu brinquei muito no meu terceiro ano do ensino médio. E no terceiro ano eu me inscrevi em Direito, né? A minha nota, ela daria para passar em História, mas aí eu escrevi Direito, mesmo querendo fazer História. Na época eu namorava com uma menina também, ela falou para mim que ser professor não dava dinheiro, que eu ia ser, desculpa a palavra, mas que eu ia ser um fudido na vida, e aquilo, eu fiquei, né, eu disse, não, mano, não será e tal, aí eu fiquei, pô, eu pensei, aí ela entrou na minha mente, aí eu me inscrevi em Direito, né, quando foi no outro ano eu disse, foda-se, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu me inscrevi pra História. E aí a cena mais marcante desse dia que eu lembro é do Magno, meu irmão. Ele chegou lá em casa, virei a madrugada na época, a gente ouvia o nome na rádio, ou então saiu o listão no site, né? E nesse dia estava congestionado o site, eu não dormi do dia, pô, tão ansioso, né? E fiquei de manhã lá tentando atualizar o site da UFPA e não atualizava e não saiu o resultado. E eu disse, velho, eu agoniado, é quando eu vejo, aí chegou o Magno lá na porta de casa, aí ele falando no celular, ele vinha falando assim, tá bom, com uma cara de triste, olha, eu disse, fudeu, moleque. Vai, mais um ano eu vou pra geladeira, não boto fé, não acredito. Aí ele vinha falando, sei lá, de cabeça baixa, aí ele olhou assim pra mim, aí ele falou, tu passou, cara. Ele tava falando com a namorada dele, ela tinha visto meu nome lá no listão já, né, que ela tava trabalhando lá na UFPA na época. Aí, pô, aí foi aquela explosão de felicidade, né. Eu ainda passei em quarto lugar em História ainda, e aí eu lembro assim de correr pra cozinha de casa, e quando eu cheguei na cozinha de casa, dei aquele grito assim, passei! E a cena mais marcante pra mim é da minha avó chorando, sabe? Da minha avó chorando, me abraçando, dizendo pra mim assim que ela sabia que eu ia conseguir, que ela sempre acreditou em mim, que ela sabia que essa vitória vinha, que ela nunca duvidou de mim. E aos prantos, e a mamãe também me abraçou muito, chorou também nesse dia, coisa que é muito difícil ver minha coroa chorar. Então essas são as principais lembranças. Uma outra lembrança muito forte do dia que eu passei foi do dia, nesse dia também, como eu tinha essa relação muito legal com os meus professores aí, que eram meus amigos já na época, eu lembro de, quando eu estava em casa, eles começaram a me ligar, me parabenizando, né, me dizendo, bora, vem pra cá e tal, né, no colégio que eu estudava na época, vem pra cá que tá todo mundo te esperando e tal, pá. E aí o celular foi passando de um por um, né, e eles me parabenizando aqui um por um, e dizendo, bora, vem, então, essa é uma lembrança muito forte. E acabou que no final, a festa final foi lá em casa, né, terminou lá, todo mundo, então foi muito bacana. Foi um festão doido, marcante mesmo, olha. Literalmente doido. Agora a gente tem um quadro de resenha. Beleza. Tem que ter. Agora só esqueci de falar uma coisa do vestibular que eu esqueci. Que foi o seguinte, no final da festa, né? Quando tu vai limpar a sujeira. Quando eu cheguei, velho, eu lembro assim de estar limpando a sujeira. Quando eu vejo, lá vem minha mãe, muito ódio, olha. O olho da mamãe chega a tremer assim de ódio, moleque. A pálpebra dela eu disse, ih, rapaz, lá vem bronca. Quando eu olhei pra mão dela, ela tava segurando a tampa do vaso de casa. Alguém quebrou a tampa do vaso de casa e jogou lá pro fundo do quintal. A mãe achou muita raiva, olha. Ainda bem que festa de vestibular é só uma bacalhau, velho. Porra. Esse ano vai ser outro lugar, mano. Não, eu em casa nunca mais, tá? É doido. Nem aniversário eu não faço mais lá depois disso. Tá, bora pro quadro agora que é o Potó Cachaça. Essas cachaças aqui não estavam aqui por Ih, coincidência, rapaz, não. eu tomei uma dose agora que eu tô suando, olha. Acho que... Potó Cachaça é o tirar o óculos nunca já. do Potoca Cast. A gente vai fazer perguntas pra ti. Eu tenho que Caso contar tu já mentira. tenha feito isso, tu vai tomar um. Ih, Certo? rapaz, olha, cuidado aí com essa parada, pelo amor de Deus. Tem criança assistindo, pô. Já? Já. Bora começar então. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Já começa assim, né? A Lucila sabe disso, né? Conta uma história aí pra moleque. gente.
E essa rapaz, história... diminui essa dose aí, cara. Tem muita pergunta aqui. Tem um monte de eu nunca aqui, né? E essa... Toma só metade. E a Lucila contou pra você essa história? Não contou. Não, graças a Deus, velho. É doido, essa história é pesada. Ninguém vai me respeitar se ela conta isso. Opa, Tá, bora pro próximo. tem que trabalhar hoje ainda, pô. Cuidado aí. Nunca peguei carona com estranhos. Pô! Rapaz, nos rolê, hein? Caramba. Numa dessas vezes de carona com estranhos, foi uma vez que eu fui tava no Piauí e nesse dia a gente também tava indo numa viagem e acabou que eu fui dar uma saída lá de onde a galera tava concentrada e acabei me perdendo lá na cidade, velho. E no Piauí, mais especificamente Teresina é uma cidade meio soturna, né? Além de quente que só miséria. E eu me perdi, sem celular, sem nada, não lembrava nem o lugar onde a galera estava hospedada. E aí eu precisei pedir uma carona para um parceiro lá, né? E eu só pedi carona para esse parceiro porque ele estava usando uma camisa do Papão. Aí eu disse, se ele tá usando uma camisa do Papão, eu disse que eu sou paraense, acho que ele vai... Aí eu falei pra ele, pô, meu amigo, eu sou do Pará, me perdi da minha galera. Eu tava num lugar assim e tal, tem como me deixar lá? Ele me deixou lá, enfim. Vai, né? Essa aqui, eu nunca entrei em casa pela janela. Não? Não, essa não. Essa não, essa tu passou. Essa Por que eu tu pulei. pulou uma aqui, então? Cadê? Essa aqui, eu nunca me apaixonei por uma professora. Ai, pô, moleque. Quem nunca se apaixonou pela professora, meu amigo? Essa aí é? Não, isso aqui... Quem nunca homenageou uma professora... Agora a gente viu que tu já foi expulso de sala, mas tu já expulsou um aluno da sala? Minha primeira aula aqui em Santa Isabel, a primeira aula, quando eu voltei de Bragança, foi a minha estreia, eu já tive que expulsar um. Eu entrei na sala me tremendo de nervoso, igual vara verde. Aí o parceiro fez um barulho de ronco na minha aula, olha, sentado na frente, moleque. Nessa hora eu fiz o download do demônio no meu couro, velho. Olha, fui possuído pelo ritmo ragatanga, eu queria matar esse moleque. Tô te falando, aí botei pra fora de sala, hoje a gente tem uma relação legal. Mas na época eu tive um pensamento homicida. Bom, cara, o papo foi ótimo, mas a gente vai ter que se despedir. Queria te agradecer por ter vindo aqui participar do nosso podcast, primeiro episódio. E sinta-se à vontade quando quiser voltar, mandar mensagem. Sempre a porta tá aberta aí. Na hora. Pode deixar que eu vou avisar meu produtor aí. Brincadeira, pô. Olha, assim também, pô, queria parabenizar vocês dois. Marcelo vem me convidando aí pra esse podcast já tem, eu acho que alguns meses, né, Marcelo? E eu toda vez acabava dando furo, ainda bem que hoje rolou e foi muito legal, de verdade mesmo. Queria te parabenizar pela iniciativa, muito legal. Eu acho assim que a gente usar esse espaço da internet para ter esse papo cabeça, né? E trocar uma ideia legal e falar de umas experiências positivas, a gente tem que fazer isso mesmo. Porque, pô, a internet hoje é um espaço aí que muitas vezes a gente só vê besteira rolando e, tipo, pô, tem conteúdo de sobra aí para compartilhar. Então, essa iniciativa é muito legal, te desejo sucesso, viu? Da mesma forma também, a hora que precisar, tu sabe que é nós. A hora que precisar, a gente vai estar aí para ajudar. O Arthur, também parabenizar. O Arthur é um moleque que, pô, sem palavras, né? Eu sou suspeito para falar dele, porque a gente tem uma relação aí já mais fraternal, mas é um moleque que tem potencial pra caramba, que eu tenho certeza da vou ver voar alto pra caramba, assim como tu também. Então, a hora que precisar, vocês podem contar comigo que é nós. A gente se fortalecendo o tempo todo, a gente vai estar junto aí, beleza? Falar alguma coisa aí, Romário? É isso, cara. Obrigado pelo seu primeiro, né? Sim. Convidado para apresentar junto contigo aqui, entrevistar logo um dos meus melhores amigos aí, que tá comigo no meu lado há muito tempo.
Década, né, mano? Parece até marmelado eu estar aqui no primeiro episódio junto com ele, né? Como ele falou, mas não é realmente. O Marcelo já me chamou separadamente e tal. Sim. E essa condução foi muito boa. Eu me senti no bar do Carrapicho aqui, meu amigo. Copa Americana, Roscoff, 51 ouro. Tem uma faca enfiada na mesa aqui, que geralmente é no bucho de... Pois é, velho. Não, essa parte, maravilhoso. essa parte do cenário aqui foi muito legal. Olha, o cara que pensou nisso. Bora ver. Toma, meu irmão. Então assim, cara, eu quero desejar só sucesso pra vocês aqui nos próximos episódios. Espero um dia vocês terem esse equipamento todo aí pra fazer uma transmissão ao vivo, né? Que quando é ao vivo as paradas acontecem e é bem interessante. Mano, é porrada. E já fica aí o convite pra ti de vir o próximo podcast aqui. Pô, pode crer, posso vir, falar da vou, minha vida. eu vou entrevistar o Romário aí, pode ser. Tá ferrado na minha mão aí. Sigam aí, galera, as redes sociais que vão aparecer em algum canto da tela. Se inscreve no canal, comenta aí quem que vocês querem ver aí. Tamo junto. É nóis, valeu, rapaziada.